E, por fim, o imóvel que disse que seria na Avenida Gemário Dantas, 526, 308, que era do Domingos Brazão, não é verdade. Eu juntei aos autos a certidão de ônus reais para comprovar que esse imóvel não é do Domingos Brazão. E aí torno a falar o que eu falei a vossas excelências. A PGR cria uma narrativa, coloca no papel, depois vem a defesa rebatendo e comprovando. Está comprovado também nos autos. Processo de reconstrução histórica de fatos passados, que a gente tenta reconstruir. E como diria o ministro Roberto Barroso, desta corte, hoje não mais, ninguém é dono da... A verdade não tem dono. Ninguém é dono da verdade. O que nós fazemos aqui é tentar reconstruir a história. Os fatos como aconteceram, sempre é possível. Não é? Então, eu juntei ônus reais do imóvel para comprovar que esse imóvel não era do Domingos Brazão. E, por fim, na terceira tese da PGR, que diz que Robson terminou o pagamento a diversos construtores, loteadores, usou laranjas, também não é verdade. A uma não é verdade, a duas não ficou comprovado. E sem nenhum trocadilho, eu vou comprovar que não ficou comprovado. A Polícia Federal também, em relação a esses loteadores, esses construtores ilegais, também não investigou nada. E sabe quem disse isso? O delegado de Polícia Federal, Dr. Guilhermo Catrambi. E, de novo, na AIJ, eu perguntei, falarei de novo entre aspas, está certo, encaminhando-me para o final, doutor Guilhermo, o senhor falou que foram identificados pagamentos a interpostas pessoas por parte do Robson, em relação ao loteamento, grilagem e desvio de emendas parlamentares. Aí o senhor mencionou 3 pessoas, o Edu Turismo, o Carlão Futevôlei e a Maria Clara, que é a filha dele. Sobre esses pagamentos, a Edu Turismo, Carlão Futevôlei, o senhor chegou a investigar quem seriam essas pessoas? Diz doutor Catrambi. Doutor, eu pedi autorização para o Supremo para a gente proceder às investigações desses fatos. E ainda não obtivemos autorização do ministro Alexandre de Moraes ou eventual ministro que quer a distribuição livre desse procedimento. Quer dizer, eles talvez pedissem autorização a esta corte, esta egrégia corte, para investigar. E antes de pedir a autorização, ele fez uma afirmativa. Ele não investigou nada. Mais uma vez, uma narrativa sem nenhuma comprovação, sem nenhuma investigação, sem nenhum documento, sem nenhuma fala, sem nenhum recorte, sem nada. Sem nada. Eu pergunto a vossas excelências, mais uma vez, como é que o Robson veio parar nesse processo, senhor ministro relator? Só com a colaboração do Rony Lessa, não tem nada, nunca teve nada contra ele. Nem poderia. Não figurou no inquérito policial, que serviu de base para esta ação penal. Quarta tese da PGR. João Francisco Domingos, Chiquinho Domingos, tinham em Robson o representante da milícia que os apoiava nas atividades ilícitas de grilagem. Disse a PGR que isso foi confirmado com detalhes pelo depoimento da testemunha Orlando Oliveira Araújo, figura que já apareceu aqui hoje várias vezes, o tal do Orlando Curicica. E a PGR embasou sua narrativa com base nas declarações do tal Orlando Curicica. Mas, afinal de contas, senhores ministros, quem é Orlando Curicica? Hoje nós sabemos quem é Orlando Curicica. Orlando Curicica é um velho conhecido da polícia e da justiça. Ele é um miliciano no Rio de Janeiro, está preso. Não é ex-miliciano, ele é miliciano, está preso. Preso por isso e outros motivos. Todo mundo sabe disso. Eu sou do Rio de Janeiro, nascido e criado. Moro lá há 48 anos, que é a minha idade. A gente que não é da polícia, da justiça, a gente sabe quem é miliciano, quem é bicheiro, quem é do tráfico. Com muito mais razão, a polícia sabe. O Ministério Público sabe. A justiça sabe quem são os milicianos. A gente sabe. E aí pega-se um miliciano
que não tem nenhuma credibilidade com a justiça, pelo contrário, ele está preso, condenado pela justiça. A PGR, né, pega as palavras dele e acusa Robson. Aliás, não sou eu que estou dizendo, nem eu conheço. A mídia, eminentes ministros, disse que Orlando Curicica foi uma das primeiras pessoas apontadas como suspeitas pela morte de Marielle. E aí, como se diz na prática, estava com um canhão apontado para ele. Aí eu pergunto a vossas excelências, essa pessoa, conhecido da justiça e da polícia como miliciano, com canhão apontado para ele no começo, que a mídia disse que ele foi o primeiro suspeito da morte de ter matado a Marielle, essa pessoa tem a isenção suficiente para pegar o testemunho dela e colocar como elemento de prova? Não tem. Aliás, não é? É normal. Ah, não fui eu não, foi o fulano. Como diz o ditado, filho feio não tem pai. Não é? Vou colocar na conta de alguém. Não fui eu, foi fulano, cicrano, beltrano. Então, a pergunta é, senhores ministros, qual é a isenção que essa pessoa tem para dar um testemunho? Para darmos crédito a ela? Doutor Idembrando falou. E daí que ela é... E daí não, outra palavra. Falou, não importa que é miliciano. Claro que importa. É evidente que importa. Data vênia de seu entendimento. É claro que importa, senhores ministros. Que crédito tem um miliciano que dá uma declaração dessa? Nenhum crédito. Então, data vênia do entendimento da PGR não é fundamento, não prova nada. Ele tem interesses, sim, não declarados. Mas não pode servir de prova para uma condenação por uma denúncia. Ainda que se pudesse dar crédito às palavras dele, como é que foi o depoimento dele? Já ouvi falar, sei mais ou menos quem é, até onde eu sei, ou seja, frases vagas, depoimento vago, certo, impreciso, que qualquer juiz, qualquer julgador ia olhar e falar, não me convenceu muito não. Ainda mais julgadores da experiência de vossas excelências. Quinta e última tese da PGR. Disse a Procuradoria-Geral da República: os depoimentos do delegado federal Guilhermo Catrambi e dos agentes Marcelo Pascoaletti e Felipe José Sampaio Alves, bem como o depoimento de Rony Lessa, comprovam as atividades de milícia praticadas por Robson. Senhores ministros, mais uma vez, os depoimentos do delegado e dos dois agentes não comprovam nada. Eu acabei de ler 2 ou 3 passagens da AIJ em que eu questionei o delegado qual foi o ato investigatório praticado. Ele falou: nenhum, não fiz, não vi, não fui na prefeitura, não tive autorização, não pedi autorização ao Supremo, não cheguei a esse documento. Ou seja, a todo momento, o próprio delegado Guilherme Catrambi fala: eu não investiguei o Robson, com outras palavras. Não vi, não sei, não olhei, não fui até a prefeitura. O que ele está dizendo? Eu não investiguei o Robson. E é evidente que não podia ter investigado. A razão é simples. Robson não figurou no inquérito. Mas ainda assim, figura nesta ação penal e está preso há 2 anos, quase. Por quê? Tão somente por conta da colaboração do Rony Lessa. Em relação ao Rony Lessa, claro, a declaração do Rony Lessa na colaboração está tendo um grande crédito da polícia, da PGR, do STF. E o próprio Rony Lessa diz, quer dizer, pega-se a colaboração do Lessa para dizer, olha, com base nela, está comprovado, Robson é miliciano, compõe uma organização criminosa e pratica atividade de milícia. Aí vem o próprio Rony Lessa e diz, repito, a folha 50 da colaboração é STJ folha 50.
entre aspas. Agora, o Peixão, na verdade, pelo que eu tenho de informação, ele não é da milícia. Ele é da política. Ele é um faz-tudo, mas não é um miliciano que tem antena, que tem botijão de gás, nada disso. Cai, portanto, por terra a acusação que pesa sobre Robson. Quer dizer, nós podemos ser divergentes, estamos aqui por isso, né? PGR, acusação, defesa, julgador, PGR, nós somos divergentes, estamos aqui para isso. É do direito a divergência. O que não podemos ser é incoerentes. Como assim? Dar-se crédito à colaboração do Lessa para trazer o Robson para dentro do processo. E quando o Lessa fala que não é miliciano, não se dá credibilidade. Aí é incoerência. Se dá crédito à palavra do Rony Lessa para trazê-la para o processo, que também se dê, de igual forma, quando ele fala Robson não é da milícia, ele é da política. Não tem botijão de gás, não tem antena. Vamos além. Agora eu vou lá para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a Alerj. A Alerj instaurou a chamada, tão falada, já falada aqui hoje, inclusive CPI das milícias. E como eu disse, no Rio de Janeiro, senhores ministros, todo mundo sabe quem é miliciano, quem é traficante, quem é bicheiro. Uma CPI enorme, gigantesca. Relatório de conclusão da CPI. No relatório apontaram dezenas de pessoas ligadas à milícia no Rio de Janeiro. Dezenas. Em nenhum momento fez-se menção a Robson. Agora não é mais a PGR, o Lessa. Agora é a Alerj que está dizendo, na CPI das milícias. O Ministério Público do Rio de Janeiro, que também conhece, sabe quem são os milicianos, ofereceu uma denúncia, eminente relator, contra todos os milicianos da Taquara e Jacarepaguá. Está nos autos, eu juntei aos autos a denúncia. E Robson não figura nela. Então, quem é que está dizendo que o Robson é miliciano? Só a PGR. E não comprovou. E agora eu entro na colaboração do Lessa, na fragilidade dela, encaminhando-me para o final. Como eu falei, o que trouxe o Robson para esse processo, para essa ação penal, foi a colaboração do Rony Lessa, né? E o Rony Lessa, o que ele disse? A arma que matou Marielle. Ele disse, na colaboração, e um trecho lá da colaboração. Robson entregou a arma para o tal do Macalé, Macalé me entregou. Eu matei a Marielle, devolvi a arma para o Macalé, que por sua vez devolveu para Robson. Ou seja, uma versão fantasiosa. Lessa matou Marielle, está preso por isso, e ainda bem, fez-se justiça. Ninguém está feliz aqui hoje. Está a família da Marielle, família dos réus, ninguém está feliz. Uma mulher destacada, uma pessoa destacada morreu. Ninguém está feliz com isso. Mas que se dê a cada um o que é seu, lá na visão de justiça de Hering. Ou seja, ninguém está feliz. Ele confessou e está preso e vai cumprir pena por isso. Lessa é conhecido por ter praticado diversos homicídios. Segundo a mídia brasileira, mais conjunção aditiva, mais de 120 homicídios. Segundo a mídia, não sei o que estou falando, nem eu conheço. Rony Lessa respondeu ao processo por tráfico internacional de armas. Aí eu pergunto a vossas excelências, uma pessoa com esse nível de profissionalismo criminoso ia matar, não um Zé Ninguém, mas sim a Marielle, vereadora, mulher destacada, sabia que ia dar uma comoção, que ia ter investigação e que ia até o fim. Como for, ele está preso por isso. É provável que uma pessoa com esse nível de profissionalismo criminoso ia matar a Marielle com uma arma
que ele teria pegado com o Macalé, que por sua vez pegou com o Robson, e depois devolveu a arma nesse mesmo sentido? Como eu disse aqui, tem um arsenal na casa dele, ele pegar uma arma de um desconhecido. Ele falou, não conheço o Robson. O Lessa falou, não conhece o Robson. Então essa pessoa, seria muito amadorismo dele, que não é compatível com a conduta dele, né? Pegar uma arma com um desconhecido, passar por duas pessoas e depois fazer o caminho de volta e devolver. E depois da execução, o que a pessoa faria com a arma? Não seria muito arriscado para ele? Mas ele falou que devolveu para o Macalé e Macalé devolveu para o Robson. E foi dito aqui passado o depoimento do Elcio de Queiroz, Corréu, que disse de forma clara a todas as luzes, senhores ministros, o Lessa me disse que depois da morte da Marielle, ele cerrou a arma. Quer dizer, ele entregou para o Macalé, que entregou para o Robson, ou ele cerrou a arma? Olha a contradição aí. Nenhuma segurança se tira disso. É muito improvável. Ah, porque o Robson, lá do Rio das Pedras, eu juntei aos autos. Dados extraídos do celular do Robson, pelo iPad. Não há dados de geolocalização que demonstrem que ele esteve no Rio das Pedras. Está nos autos, o Robson. E no manuscrito do Lessa, ele fez um rascunho, foi passado hoje, fez um rascunho que seria um preparatório para a colaboração. Naquele manuscrito, a delação está diferente. Quer dizer, ele consegue se contradizer. Mas como foi dito aqui, quem assistiu à audiência sabe, pôde perceber. Rony Lessa, não o conheço, nunca vi na vida, nem quero conhecer, mas Rony Lessa é uma pessoa extremamente articulada e inteligente. Fala muito bem. Rony Lessa, ele pode criar, seus ministros, qualquer narrativa contra qualquer um de nós aqui dessa sala. E se dará crédito a isso? Vamos lá. Foi dito também, a PGR tenta ligar Robson a Macalé. Que Macalé foi na fazenda Passaredo, na Taquara, onde Robson morava. Não é? Isso não é verdade. Aliás, diga-se de passagem, a PGR faz crer nos autos que a Taquara é uma região, falou de imóveis de 7 milhões. Seus ministros, eu sou do Rio de Janeiro. 7 milhões é o preço de um terreno em Ipanema para construir um prédio. Não existe imóvel na Taquara de 7 milhões. Não é um lugar destacado. Se você for ao Rio de Janeiro, a turismo, os senhores vão a Copacabana, Leblon, Ipanema, Barra da Tijuca e só. Não irão a Duque de Caxias, Guadalupe, Madureira, Taquara. Não é um lugar valorizado, bonito, para valer 7 milhões. Isso não é verdade. Qualquer um que mora no Rio sabe disso. A fazenda parece que é uma fazenda. É um condomínio de casas, chamado Fazenda Passaredo. É um condomínio de casas. Eu fui lá ver em loco, o local que era. Numa região pobre, data vênia, de quem mora lá, não é bonito. E ninguém vai. Não tem turismo. Mas quer se fazer pensar que é fazenda parceira no local de alto padrão, casas maravilhosas. Aí está na mansão de Robson, uma casa grande. Que vale quanto ali? Não vale muita coisa. Bom, e por que eu posso afirmar que Macalé não teve contato com Robson? Eu juntei aos autos dados extraídos do celular do Robson. O que dizem os dados extraídos do celular do Robson? Robson, no seu celular, ele tinha, à época, 17 mil contatos. Nenhum ali estava escrito Macalé, Edmilson. E também fizemos a prova, né, que está nos autos, busca no telefone do Macalé. E no telefone do Macalé, em momento algum aparece Robson, Peixe, Peixão. Não há esse contato. Ah, mas o Macalé foi ao encontro do Robson na Fazenda Passaredo.
Ele foi na Passaredo, mas não enquanto do Robson. Macalé foi na Passaredo em 14/10/21. Nesse mesmo dia, 14/10/21, Robson estava fisicamente distante numa reunião com uma pessoa chamada Rafael. Isso está, eu juntei isso aos autos, dados da geolocalização. Então, Gabriel, o que Macalé foi fazer no Passaredo? Foi conversar com o tal de Marcelo. Quem é Marcelo? Marcelo é um criador de pássaros. E Macalé adorava passarinho. Foram lá conversar. Então, doutor Gabriel, você está me dizendo que o Macalé foi até a Passaredo para conversar com o tal de Marcelo, que nem está nos autos? Foi. Eu comprovei isso. Eu juntei isso aos autos. A troca de mensagens entre os dois, inclusive tem áudio dele falar, o passarinho foi campeão do campeonato brasileiro, enfim, eu juntei isso aos autos. Foi dito aqui também, pela PGR, da Taveira do seu entendimento, doutor Indemburgo, desculpa. Me chamam de Habibs o tempo todo, né? Então, acho que eu estou perdoado, né? Doutor Indemburgo está aliviado. Eu estava agoniado, mas agora... Me chamam de Habibs, então, acho que eu tenho crédito, né? Enfim. E aí, o doutor falou, não sei se foi o doutor que falou, assim, da acusação, que Robson responde vários processos criminais, o Robson é primário, tem bons antecedentes, e não tem um processo criminal que não seja esse aqui contra ele. Gabriel, me prova. Prova, está nos autos. Eu fiz uma consulta formal à DRACO, Delegacia de Repressão a Crime Organizado no Rio de Janeiro, que mais do que ninguém sabe quem são os milicianos. E veio a resposta à consulta formal da DRACO. Nunca investigamos Robson. Entre aspas, após realizar buscas em nossos sistemas, não foi localizado qualquer procedimento em andamento especializada, em nome do Nacional, Robson Calixto Fonseca, CPF e tal. Eu juntei esse documento aos autos. Então, Robson não responde a processo nenhum por milícia, nem por nada. Muito pelo contrário. Não bastasse a DRACO, senhores ministros, eu consultei também ao GAECO do MP do Rio de Janeiro. Eu juntei aos autos também. Está nos autos. Em consulta formal sobre a existência de investigação contra Robson, a resposta foi negativa. Então, cadê o histórico criminal de Robson que a PGR diz que existe? Não existe. Ela diz que existe, não prova, eu rebato e comprovo. Por fim, por quase fim, pelo último tópico, eu quero traçar o perfil do Robson. O perfil do Robson, senhores ministros, é absolutamente incompatível com o perfil de miliciano. Robson é casado com Maria do Socorro há 19 anos, casamento. Se somar com o namoro, são 33 anos. Dessa união nasceram 2 filhos. Robson, há 19 anos de casamento, sempre morou na casa com a família, a esposa e os filhos. Robson tem curso superior de tecnologia em gestão pública. Miliciano tem isso? A gente sabe que não. Então, o perfil do Robson é um perfil absolutamente incompatível com o perfil de miliciano. A conta não fecha, não bate, é incoerente, é contraditório. Por essas razões, senhores ministros, a defesa pede a declaração de nulidade da decisão que recebeu a denúncia pelos fundamentos já expostos e, no mérito, a absolvição de Robson por falta de prova. Mas há um pedido adicional, peço ver nas vossas excelências. Senhor relator, Robson fez uma ressonância magnética esse mês, ou mês passado, esse mês eu acho, e teve um aumento, a próstata dele triplicou de tamanho em menos de 1 ano. O médico disse, já sei que isso é câncer, igual do meu pai, mas faz a biópsia para confirmar. O médico já sabe. O pai dele teve isso, está tudo nos autos comprovado. Vossa Excelência determinou que uma junta médica o avaliasse. A resposta, até ontem eu não tinha vindo aos autos, não confirmei. Estava envolvido, e vi para cá, enfim, mala e criança. Então, eu pedi, senhor ministro relator, a prisão domiciliar do Robson. Não estou pedindo a liberdade dele, não estou pedindo isso. Estou pedindo a prisão em domicílio para quê?
para fazer a biópsia no laboratório particular, que o resultado é mais rápido. Agora, para o Robson, senhor ministro relator, qualquer minuto é crucial. Câncer de próstata, 98% tem chance de cura se descoberto e tratado no início. Então, ele tem que fazer os exames, a biópsia e tratar, e, ao que parece, uma cirurgia robótica, de tão delicada que é a cirurgia. Então, Vossa Excelência mandou a PGR, parece-me, e não tem resposta ainda. Então, reitero aqui o pedido de prisão domiciliar para que ele trate do câncer e faça a cirurgia e o tratamento. Muito obrigado. Eu agradeço ao senhor.